Muitas mães chegam para mim para dizer: Camila, meu filho não entende o não. Nesse vídeo eu vou te falar o que é esse entender o não e como fazer seu filho entender esse não. Entender o não é diferente de saber lidar com o não. Então muitas vezes a gente fala: meu filho não entende o não. Quando eu dou um não, ele chora, ele grita, ele esperneia, ele bate. Na verdade, ele entende o não, ele entende tanto que ele reage a ele. O que a criança não sabe é lidar com esse não. E lidar com esse não de forma saudável e respeitosa, tanto para ele quanto para as pessoas ao redor. Então é muito importante a gente pensar que a criança receber um não é um momento de grande frustração. E crianças por si só são muito frustradas, por várias razões. A primeira porque nós adultos damos muito não às crianças, e a segunda porque as crianças erram em quase tudo que elas fazem. E quanto mais elas erram, mais frustradas elas se sentem. E isso é muito importante que nós adultos temos a capacidade de reverter essa situação, de mostrar a ela que essa frustração é importante para o desenvolvimento e mostrar a ela que nós estamos aqui para ajudá-la a lidar com isso e a crescer. Então a gente tem que pensar que qualquer frustração que a criança tenha, ela precisa de apoio e de carinho, mesmo que o não venha de nós, adultos, pai, mãe. E aí o que a gente pode fazer para que ela entenda melhor esse não? O que a gente tem que pensar é que dizer não é diferente de impor limites. E muitas vezes a gente pensa que uma coisa está atrelada à outra, e não é. Dizer não para a criança de primeira, fazer isso não, faz com que a criança se assuste e acione aquele instinto de defesa. E faz com que ela abra o berreiro e grite, porque ela se sente ameaçada. Então o que a gente tem que fazer é impor limites à criança. Dizer o não, mas dizer o não de outra forma. Não deixando ela fazer aquilo, mas sem dizer essa palavra não de primeira, que tanto assusta e faz as crianças recuarem, faz as crianças se defenderem. O objetivo da gente não é a criança se defender, é a criança crescer, é a criança adquirir capacidades e habilidades que vão fazer dela um adulto bem-sucedido. Então, do 0 aos 2 anos, como a gente pode fazer esse não? A melhor alternativa que eu te dou para uma criança que ainda não tem a linguagem muito desenvolvida e que ainda está aprendendo sobre as coisas é a distração. É distraí-lo, é levá-lo para outro lugar, fazer outra coisa e tirar ele daquele lugar. Muitas vezes funciona. Outra coisa bem legal é o dar tchau. Criança de 1 a 2 anos está dando muito tchau a tudo. Ela aprendeu a dar tchau, os adultos gostam de dar tchau a ela. Então usa esse tchau a teu favor. Coloca para ela dar tchau para os objetos que não é para pegar. Coloca para ela dar tchau para aquele lugar que não é para ir. Dá tchau para a tomada. Isso tudo faz com que a criança entenda que ali não é o momento. Agora é hora de dar tchau. 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 A partir dos 3 anos, a gente já pode botar a criança a pensar sobre. Ao invés de a gente dizer logo esse não, a gente estimula a criança a pensar. Se ele vai pegar um objeto e dizer: filho, para aí um pouquinho. O que é que você acha que vai acontecer se você pegar isso agora? E aí é importante que a resposta da criança, você sempre leve a ela para uma resposta não no sentido: a mamãe vai me bater, ou a mamãe vai brigar comigo, ou a mamãe vai ficar triste. O objetivo real, esse objeto ele é muito delicado, a mamãe gosta muito dele, tem um perigo muito grande de quebrá-lo. E aí você sempre botar ele para pensar sobre aquilo. O que é que você não acha que podia fazer outra coisa agora? Que tal ao invés de você pegar esses objetos, você fazer aquilo? O que é que você acha? E ir dando sugestões para a criança. Apresentar escolhas limitadas. O que é isso? Escolher dentro da sua realidade naquele momento. Então, por exemplo, uma mãe vai me contar uma vez que a criança queria escovar os dentes sozinhas e ficava em cima do vaso sanitário. E ela achava aquilo super perigoso. E aí veio me dizer agoniada que toda vez que ela não queria deixar a criança escovar em cima do vaso, a criança chorava, gritava, não queria escovar os dentes. E aí eu dei a solução a ela. Todas as vezes que sua filha querer escovar os dentes em cima do vaso, apresente escolha limitada a ela. Diga: filha, o vaso é perigoso, ele quebra. E entenda que naquele momento que a criança está querendo subir ao vaso para escovar os dentes, ela não está querendo subir ao vaso. Ela está querendo escovar os dentes só. Então, por que não dizer: você quer escovar os dentes sozinhas? Que tal a mamãe pegar um banquinho? Ou então apresentar as escolhas já pronta. Filha, você tem 2 escolhas. A mamãe não vai deixar você ficar no vaso, porque ele lhe machuca. Mas a mamãe deixa você escovar os dentes só. Então, que tal 2 escolhas? Você pegar ou aquele banquinho que tem lá no seu quarto, ou então a mamãe ficar aqui segurando você no colo enquanto você escova. E aí a criança vai escolher entre aquilo, vai exercer a sua autonomia e vai fazer o que ela deseja: escovar os dentes sozinha. Quando é algo que a criança não pode de jeito nenhum, é importante a gente explicar a ela o motivo, a razão de não estar, ou dar outra sugestão para ela naquele momento. Mas e se a criança não aceitar, chorar e gritar, mantenha-se nesse não. Seja firme nessa decisão de que não é aquilo que você deseja para o seu filho, que aquilo não pode naquele momento. Coloque limites, mas acolha a frustração da criança.
Diga a ela que você entende que ela está triste, que é difícil querer uma coisa e não faça. Fale de coisas que você quer fazer e às vezes não pode. A mamãe queria tanto, às vezes dormir até 10 horas da manhã, mas a mamãe não pode, a mamãe tem que trabalhar. Diga que isso é comum, que é comum a frustração. Acolha aquela tristeza daquele não. A probabilidade da criança aumentar o escândalo ou fazer uma coisa muito pior é muito menor quando ela se sente acolhida, quando ela sabe que aquele momento ali está sendo difícil e que é difícil mesmo. É diferente de quando nós adultos queremos ignorar aquilo, dizemos não, brigamos com a criança, colocamos ela num lugar de inadequação. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixe seus comentários aqui, que a tua dúvida pode ser respondida no meu próximo vídeo.